Após a morte do rei Salomão, seu filho Roboão subiu ao trono e enfrentou uma difícil decisão que mudaria o destino de toda a nação, o que resultou na divisão do reino de Israel. De um lado, o reino de Judá, liderado por Roboão. Do outro lado, o reino de Israel, sob o comando de Jeroboão, um líder ousado que desafiou as tradições. Prepare-se para descobrir como essas duas figuras poderosas levaram a uma das maiores divisões da história antiga, repleta de intrigas políticas, disputas de poder e crises de fé. Fica conosco, e vamos conhecer todos os detalhes da divisão do reino de Israel descrito na Bíblia. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. Os reinados de Roboão e Jeroboão e a divisão do reino de Israel estão relatados na Bíblia, no livro de 1 Reis a partir do capítulo 11 e no livro de 2 Crônicas a partir do capítulo 10. Apesar de toda a sabedoria que Deus deu ao rei Salomão, ele cometeu alguns erros, sobrecarregando seu povo com muito trabalho e altos impostos. Mas seu maior erro foi a poligamia. Salomão se casou com muitas mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses. Essas mulheres trouxeram seus deuses para Israel, e Salomão, em sua velhice, começou a adorar não só o Deus de Israel, mas também outros deuses. Os pecados de Salomão trouxeram consequências para Israel, mas por amor a Davi, Deus não tirou o reino de Salomão. No entanto, Salomão enfrentou inimigos como Hadade, Rezon e Jeroboão. Jeroboão era um líder forte e trabalhador, que ao planejar uma revolta fugiu para o Egito para escapar de Salomão, que tentou matá-lo. O profeta Aías já havia dito a Jeroboão que o reino de Israel seria dividido e que ele seria rei do norte com 10 tribos, enquanto que Roboão, filho de Salomão, reinaria sobre o sul com apenas as tribos de Judá e Benjamim. Após a morte de Salomão, Roboão foi a Siquém para ser coroado rei. Jeroboão, ao saber disso, voltou do Egito, e juntamente com os líderes de Israel pediram a Roboão que aliviasse os impostos e o trabalho pesado que Salomão tinha imposto sobre o povo. E disseram que se ele fizesse isso, eles seriam leais a ele. Roboão, no entanto, pediu 3 dias para pensar e consultou os conselheiros mais velhos de Salomão, que aconselharam Roboão a ser gentil e aliviar as cargas. Porém, ele também ouviu seus amigos mais jovens, que sugeriram que ele fosse ainda mais rígido que seu pai. 3 dias depois, Roboão respondeu ao povo com dureza, rejeitando o conselho dos anciãos e seguindo o conselho dos jovens. Vendo isso, o povo de Israel se rebelou e não quis mais seguir Roboão, o que resultou na divisão do reino. Jeroboão, então, através da escolha do povo, começou a reinar sobre o reino do norte composto por 10 tribos, enquanto que o filho de Salomão passou a reinar apenas sobre as tribos de Judá e Benjamim. Roboão tentou negociar, enviando Adonirão, um antigo servo de Salomão, para falar com o povo. Mas o povo revoltado apedrejou Adonirão até a morte, e Roboão, assustado, fugiu para Jerusalém. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 11, diz que quando o rei Roboão chegou a Jerusalém, mobilizou os homens das tribos de Judá e Benjamim, ele chamou 180.000 dos melhores soldados para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. Mas Deus, através do profeta Semaías, disse para não lutarem, pois a divisão do reino era de sua vontade. Eles então obedeceram à palavra do Senhor e voltaram para casa. Roboão então fortificou várias cidades em Judá. Todos os sacerdotes e levitas das tribos do norte se mudaram para Judá, fortalecendo o reino de Roboão. Ele se casou com várias mulheres e teve muitos filhos, e nomeou Abias, filho de Maaca, como sucessor. Mas quando Roboão se fortaleceu, ele e o povo abandonaram a lei de Deus. E por causa dessa infidelidade ao Senhor, no 5º ano de seu reinado, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. E o profeta Semaías disse a Roboão e aos líderes que o ataque era por terem abandonado a Deus. Humilhados, eles reconheceram seus erros, e Deus decidiu não destruí-los completamente, mas permitiu que servissem a Sisaque para aprenderem a diferença entre servir a Deus e aos governantes da terra. Sisaque saqueou os tesouros do templo e do palácio real, levando até os escudos de ouro que Salomão havia feito. Roboão então fez escudos de bronze para substituí-los. E por Roboão ter se humilhado, a ira do Senhor se afastou dele, e ele não foi completamente destruído. Roboão reinou em Jerusalém por 17 anos, mas foi um rei perverso porque não buscou a Deus de todo o coração. E houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. E quando Roboão morreu, seu filho Abias foi seu sucessor. E se quiser saber mais detalhes sobre o reinado de Roboão, é só assistir ao vídeo que irá aparecer no final deste vídeo. Já o reinado de Jeroboão foi assim.
Enquanto Roboão reinava sobre o reino de Judá, Jeroboão estava preocupado que o povo voltasse a apoiar a dinastia de Davi como rei. Ele pensou que se o povo fosse a Jerusalém para adorar no templo do Senhor, poderiam se tornar leais a Roboão e matá-lo, proclamando Roboão como rei sobre todas as tribos. E seguindo o conselho de seus assessores, Jeroboão fez 2 bezerros de ouro para evitar que o povo fosse a Jerusalém adorar a Deus. Ele disse ao povo que era difícil viajar até Jerusalém, e que esses bezerros eram os deuses que os tiraram do Egito. E colocou um bezerro em Betel, e o outro em Dan, nos extremos de seu reino. Mas isso se tornou um grande pecado, pois o povo viajava até Dan para adorar ao ídolo. Jeroboão também construiu santuários idólatras, e designou sacerdotes que não eram da tribo de Levi. Instituiu uma festa religiosa em Betel, no 15º dia do 8º mês, imitando a festa de Judá. Em Betel, Jeroboão ofereceu sacrifícios aos bezerros e designou sacerdotes para os santuários idólatras que construiu. Na data que ele mesmo definiu, ofereceu sacrifícios no altar em Betel e queimou incenso. E tudo isso foi contra a vontade de Deus e um grave erro de Jeroboão. E por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel quando Jeroboão se aproximava do altar para queimar incenso. Ele profetizou que um menino chamado Josias nasceria na dinastia de Davi e sacrificaria os sacerdotes dos santuários idólatras. O profeta também disse que o altar se racharia e suas cinzas se espalhariam. Quando Jeroboão ouviu o profeta, ordenou que o prendessem, mas sua mão ficou paralisada. Ao mesmo tempo, o altar se rachou, e as cinzas se espalharam como o profeta havia dito. Jeroboão pediu então que o profeta orasse para que sua mão fosse restaurada, e o homem de Deus orou ao Senhor e sua mão foi curada. Mas mesmo assim, Jeroboão não se arrependeu. Continuou nomeando sacerdotes entre o povo comum, permitindo que qualquer um se tornasse sacerdote dos santuários. Nessa época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. Uma observação a ser feita é que o filho e sucessor de Roboão também se chamava Abias, ou seja, os 2 reis tiveram filhos com o nome Abias. Jeroboão, ao ver seu filho doente, pediu à sua esposa que fosse a Siló falar com o profeta Aías, que havia profetizado que ele seria rei. Seguindo as suas ordens, a esposa de Jeroboão foi à casa do profeta. O profeta Aías, então, deu uma mensagem de Deus para Jeroboão que dizia que Deus o havia feito líder de Israel, mas que ele não havia sido como Davi, que obedeceu a Deus de todo o coração. O profeta disse também que Jeroboão havia pecado mais que todos os que vieram antes dele, pois fez bezerros de ouro e virou as costas para Deus. Por isso, Deus destruiria sua família, eliminando todos os descendentes masculinos. O profeta Aías disse à esposa de Jeroboão para voltar para casa, pois quando ela entrasse na cidade, o menino morreria, mas seria o único da família a ter um sepultamento digno, pois era o único de quem Deus se agradava. A Bíblia diz que Jeroboão reinou em Israel por 22 anos, e quando morreu e se reuniu a seus antepassados, seu filho Nadab foi seu sucessor. No livro de 1 Reis, capítulo 15, diz que Nadab, filho de Jeroboão, sucedeu seu pai no trono e reinou em Israel por apenas 2 anos. Mas fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois seguiu o exemplo de seu pai, Jeroboão, e persistiu nos pecados que ele havia levado Israel a cometer. E após 2 anos de seu reinado, Baasa, filho de Aías, da tribo de Isacar, matou Nadab e tornou seu sucessor. E assim que Baasa subiu ao poder, matou todos os descendentes de Jeroboão. Não restou ninguém de sua família, exatamente como o Senhor havia anunciado por meio do profeta Aías de Siló. Isso aconteceu porque Jeroboão havia provocado a ira do Senhor com os pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a divisão do reino de Israel descrito na Bíblia. E se quiser saber mais detalhes sobre os reinados de Roboão e Jeroboão, é só assistir aos vídeos que estão aparecendo na tela. Muito obrigada por ter assistido ao vídeo, que as bênçãos do Senhor te alcance aonde você estiver. Eu quero te conhecer um pouco mais. Deixe aqui nos comentários de qual cidade você está vendo este vídeo. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima!